Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Amigas Cash Oficial. E esse é o mês de setembro, é um mês sobre a conscientização da saúde mental, voltado para o tema, né, que a gente sabe, que eu não posso falar que é palavrinha, mas começa com SU e termina com ídio. Então, hoje a gente vai estar falando sobre saúde mental e também beleza. Como a beleza, como a estética, ela pode influenciar na autoestima de uma pessoa. E quem vai estar com a gente hoje é a Adri, minha amiga, que se formou em farmácia, né, Adri? E eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do trabalho dela, falar também como a estética influencia na questão da saúde mental, na questão emocional, na questão psicológica. Então, é contigo, Adri. Se apresenta pro pessoal, conta a tua formação, conta o teu nome, tua idade, o que tu faz hoje. Tá bom, então. Então, eu sou a Adriana, eu tenho 33 anos, moro em Igrejinha. Sou formada em farmácia faz 3 anos, né, ali pela Ubra. Eu ganhei bolsa até, né, na faculdade no início, muitos anos atrás, eu até comecei fazendo psicologia, por fim, depois trabalhei em farmácia, troquei para farmácia, né. E agora, então, eu sou farmacêutica esteta, né, tenho pós em estética e atualmente saí da drogaria, da farmácia, para focar agora só nessa parte da estética. Olha aí. E Adri, o que te fez trocar ali da psicologia para farmácia? Conta pra gente um pouquinho, assim, se teve um motivo muito forte, o que foi mesmo que te fez trocar? Assim, até hoje eu gosto de psicologia, tá? Eu sempre gostei muito, assim, do assunto, né? Enfim, porque eu acho que o ser humano é incrível, né? Sim. E a gente nem tem como desvendar, eu acho, né? É muita coisa. É muita coisa, né? Então, eu sempre gostei dessa área, né? Fiz algumas disciplinas até, só que na época daí tinha que pagar, era muito caro, enfim. E como eu comecei a trabalhar em farmácia, né? Por mais que era farmácia do SUS, eu acho que eu gostei ali naquele meio, né? Via farmacêutica, o pessoal, os pacientes que eu atendi, enfim, eu acabei gostando, né? Então, desse mundo. E acabei, então, ganhando bolsa na faculdade, né? Ali de farmácia, só que eu sempre pensava, né? Na verdade, eu ganhei de estética, tá? Uhum. Na verdade, a primeira bolsa que eu ganhei foi de estética. Isso há quantos anos atrás, Ana? Olha, isso foi em 2016 que eu ganhei a bolsa. Foi em 2016 que daí eu ganhei ela em estética. Uhum. E daí eu fiz a minha matrícula, tudo. E daí eu perguntei se podia trocar. Eu não sei como é que é hoje, mas na época eu podia trocar o curso, né? E como estética é considerada da área da saúde, né? Então eu podia trocar por outro curso na área da saúde. Eu pude trocar para farmácia. Então, eu fiz algumas disciplinas ali e um ano depois, que daí em 2017, que eu comecei realmente farmácia, né? E daí eu consegui trocar, né? E daí, só que eu pensava pra mim, quando me formar em farmácia, eu quero ir pra área da estética, porque naquela época já tinha, assim, a parte da estética, pra não tão forte, acho, quanto é hoje, né? E assim, além de farmacêuticos, outras áreas também estão indo, assim, né, pra essa área, mas aí foi ficando cada vez mais forte, né? E daí foi o que eu fiz, daí eu me formei e acabei fazendo a pós em estética. Mas você trabalhou um tempinho na farmácia, né, Adri? Conta pra gente como é que foi esse tempinho trabalhar realmente na farmácia, da tua formação. Ah, sim, é diferente, né? Porque assim, eu trabalhei quase 8 anos na farmácia municipal de Igrejinha, que era um lugar assim que eu adorava, né? Aprendi muito lá, conheci muita gente, mas assim, é outro mundo, né? Daí depois eu já tinha saído de lá, né, para poder focar nos estudos, enfim. E como farmacêutica, então fui trabalhar na drogaria, até porque no SUS é só com concurso, né? Porque consegue. Então eu fui pra drogaria, assim, era outro mundo, né? Eu sempre digo, eu acho que geralmente tu fica meio assim, né? Dá aquele baque, né? Que às vezes tu aprende uma coisa na faculdade e quando chega na hora ali é diferente, não era como não era como eu imaginei o que eu ia fazer, né? Apesar de ser um ambiente legal, assim, era com muita coisa. É assim, quem nunca trabalhou não imagina como é, sabe? Quando tu vai lá, só é atendido, parece que é tão tranquilo, que não tem nada pra fazer. Gente, é assim, é muita, muita, muita coisa mesmo, sabe? Enfim, gostei do ambiente, só que assim, a questão do horário, pra mim, sabe, não deu mais, assim, muito complicado essa questão de horário, sábado, domingo, feriado, né? Então foi complicado, fiz até um treinamento para gestão, até tinha assumido uma filial, mas também, assim, acabei não gostando,
como é que eu vou dizer, não me identifiquei também muito com isso. Era pior, sabe? Muito pior que ser essa farmacêutica, né? Então, e a questão do horário mesmo, assim, era algo que eu sempre pensava, se eu tinha que conseguir alguma outra coisa com menos horas para poder dar atenção, né? Enfim, para minhas coisas, né? Marido, igreja, enfim, para eu conseguir fazer tudo, né? Mas olha aí. Ô, Adri, e hoje, atendendo no teu consultório, assim, as pessoas elas têm buscado a consulta por estética mesmo, por algo pessoal, ou por uma pressão da sociedade? O que tu vê em relação a isso? Porque hoje, assim, é muito falado essa questão da estética, da skincare, do preenchimento labial, do preenchimento disso e daquilo. Como tu vê isso? As pessoas buscam mais porque elas realmente gostam dessa área ou por uma pressão social? Então, é difícil. Eu acho que as duas coisas, tá? Nem vou falar tanto aqui por mim, porque por enquanto eu nem tô fazendo essa parte da organização, né? Não sei se vou acabar fazendo, né? Mas por enquanto eu foco mais nessa parte de tratamento, sabe? Que é isso que eu busco, de tratamento, de cuidado, de tu realmente ter uma pele bonita, né? Não assim, realmente, e não que eu tenha nada contra, né? Preenchedor, enfim. Só que sim, ao extremo, né? Demais. Né, sou contra, né? Mas enfim, eu acho que as duas coisas, porque assim, claro, tu tem um cuidado com a pele, tu aprender a cuidar dela, né? Que a gente fica a vida toda com essa pele, né? É verdade. Ela enruga e a gente fica com ela. O nosso maior órgão, né? Do corpo é a pele. Então, assim, é importante, né? E principalmente pra mulher, sabe? Hoje em dia já tem muito homem vaidoso que se cuida, enfim, né? Mas principalmente pra mulher, sabe? A mulher, enfim, se tu tá com uma pele feia, manchada, com espinha, oleosa, enfim, a gente não se sente bem, sabe? É tu se olhar e se sentir bem, se sentir bonita consigo mesma. Então, a questão agora da harmonização, que vem de uns anos pra cá, acaba assim, tem uns pontos exagerados, sabe? Então, assim, porque tem pessoas que acabam, como é que eu vou dizer, tentando preencher, talvez, algum vazio com isso, entende? Vai além, eu acho, da estética. É realmente se preocupar com o que os outros pensam, com a pressão, com essa questão ali mesmo, e começam, até artistas a gente vê às vezes, né? Que são pessoas que têm dinheiro, elas podem ir, bons profissionais, enfim, mas assim, foram colocando tanta coisa ali no rosto que a pessoa parece que ela não se torna mais ela mesma, né? É irreconhecível. Então, nesse ponto, na verdade, eu acho que é algo que a pessoa tá externando já, sabe? É algo que tá no interno dela, que não tá legal, né? Que ela não achou sua identidade ainda, então tá externando dessa forma ali, sei lá, tentando, né, ficar naquele padrão, sabe? Então eu acho que tudo tem limite, né? Sim. Ó, a Adri falou uma coisa bem importante que eu acho, assim, pelo menos é o que eu vejo, né? Que o preenchimento, assim, também não sou contra, tá? Gente, quem gosta pode preencher o que quiser, mas é uma visão que eu tenho, assim. A Adri, ela faz a questão do tratamento, né, Adri? E o preenchimento, ele é uma coisa que é na hora. Isso, então parece que as pessoas querem aquilo que é instantâneo, assim, tipo, miojo de 3 minutos. Exato. Mas que não vai ser aquilo assim pra sempre, porque o preenchimento, pra quem não sabe, tu precisa retocar ele várias vezes, né? Assim, pra sempre ficar assim bonito. E o tratamento não, ele apesar de durar mais do que um tratamento, se for ver, né? Sim, isso é verdade. As pessoas querem aquilo que é rápido. O tratamento, às vezes, ai, não sei o quê. Só que às vezes o tratamento para aquela pessoa vai ser mais benéfico do que um preenchimento um miojo de 3 minutos. Sim. Tu não tem essa visão, pelo menos eu tenho. Assim. Não, exatamente. Esses dias eu até fiz um vídeo aí que eu postei que falava também, não, né, contra o preenchimento, mas dizendo que ele é como se fosse tapar um buraco no asfalto, isso, sabe? Que é exatamente isso. Então, às vezes, a tua pele não tá legal, enfim, né? Precisa de um tratamento skincare correto. Só que é muito mais fácil as pessoas irem lá e fazer ali um preenchimento, alguma coisa que vai dar um resultado mais rápido, como tu diz, e que já vai mudar, que elas já vão ver diferença ali na hora, ou em uns dias, enfim, né? Até tirar o inchaço. E
E realmente, o tratamento, mas isso é tudo, eu acho, não é só com isso, né? Até um tratamento médico, né? Exatamente. Ou se puder tomar um remedinho em vez de fazer uma psicoterapia, é melhor. Ou então as pessoas que ainda optam, né, vão além, por cirurgia, né, que sem fazer procedimentos, ainda tem as pessoas que optam por cirurgia. Sim. Que é muito mais rápido, mais fácil, né? Enfim, né? Por querer algo mais rápido, mais instantâneo, né? E esse cuidado, só que esse cuidado, na verdade, que é algo também que eu quero transmitir, é algo pra vida, né? Como a gente falou, nossa pele, então é algo que tu tem que aprender a colocar na tua rotina, sabe? E de tirar uns minutinhos pra ti mesma, principalmente como né, mulher, sabe? Tá, às vezes na rotina do dia a dia, na correria, de tu tirar uns minutinhos pra se olhar, pra se cuidar, fazer teu skincare, né? Pra se sentir bonita, né? Sim. Pra não precisar estar ali dependendo de filtros e filtros no Instagram. Eu mesmo te perguntar filtros também, né? Mas tem uns assim que às vezes tu vê a pessoa. Demais, né? Acontece. Meu Deus! Essa semana aconteceu comigo ainda. Eu vi uma pessoa e eu pensei, nossa, né? Ela tá tão diferente do que eu vi na internet ali, do que eu vejo ela nas redes sociais, né? Então, assim, filtro e maquiagem, não que não possa, né? Sim. Mas pra pessoa realmente se olhar no espelho e se sentir bem, né? Verdade. Ó, Adri, agora tu falou um ponto-chave, assim, da questão das redes sociais, da questão dos filtros que estão cada vez mais perfeitos, da IA que tá cada vez mais perfeita, que às vezes tu vê a pessoa na rua, tu não reconhece, porque tá mexido o corpo inteiro ali no Instagram. Adri, como tu vê isso, assim? Porque às vezes as pessoas estão ali e estão ali na rede social vendo, mas a Adri é perfeita. A Adri tem um rosto, tem um cabelo perfeito e elas mal sabem, não conseguem nem identificar que aquilo é IA. Vamos pegar um influenciador lá, não sei da onde, tu vê, nossa, mas pessoa perfeita. Mas tem muita coisa mexida ali. Sim. Como tu vê isso dessa maneira e como tu acha que isso pode trazer um agravo para a saúde mental das pessoas agora, futuramente, né? Sim. Da geração que tá vindo para frente. Com certeza. Eu acho assim, a gente tem que pensar, né? Ensinar, enfim, né, para as crianças, filhos, sobrinhos, enfim, né, e mostrar a realidade, sabe? E a gente mesmo, na verdade, tem que pensar, acho que todos os dias, quando a gente está ali olhando nas redes sociais e pensar, gente, aquilo ali não é o que parece, né? Muitas coisas não é o que parece, não é perfeito, porque assim, a gente escolhe o que vai mostrar. Então, geralmente a gente vai escolher, geralmente, a parte boa, a parte bonita, né, que todo mundo vai ver. É difícil quem vai mostrar a parte ruim, né? Verdade. Então, muitas vezes tu vê, nossa, essa pessoa é tão bonita, essa pessoa é tão feliz, né? Mas não é isso. Então, a gente tem que estar ciente que existe uma vida, né, atrás daquilo. Principalmente daquelas pessoas que vivem disso, né? Que vivem de redes sociais, que são blogueiras, enfim, e postam, né? A gente acha que é tudo da vida, mas na verdade não. Existe uma vida, existe uma vida de verdade vivendo atrás, que chora, que tem problemas, enfim. Só que a gente tem que pensar, tem que mentalizar isso, que para não querer isso pra nós, porque às vezes a gente olha e, nossa, aquilo é tão lindo, tão perfeito, eu quero assim pra mim, né? E isso vai fazendo mal, sabe? Nossa, mas eu quero, olha só o marido que ela tem, olha os filhos que ela tem, olha a casa que ela tem. E daí a gente pode entrar num processo doentio, se a gente começar a pensar, nossa, mas olha só, eu não tenho, minhas coisas são tão ruins, a minha vida é tão ruim, sabe? Se tu começar a pensar demais nisso. Então tem que parar e, não, aquilo ali não é toda a realidade, é só 1%, né? Então, realmente, eu acho que em questão de saúde mental, com as redes, da internet e tudo mais, hoje tá mais difícil, né? De certa forma. É bem mais difícil. Adri, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Olha só. A gente que é mulher, quase sempre a gente, às vezes, faz um procedimento aqui, um procedimento ali, faz um tratamento aqui, um tratamento ali, e às vezes a gente não fica satisfeito com aquilo que a gente tá fazendo. Porque às vezes a nossa autoestima tá tão baixa, não tá legal. Claro, não é um vazio, é um vazio interno e que a gente acha que, né, que nem tu falou, que vai, né, fazer um preenchimento, vai fazer um tratamento e vai resolver tudo aquilo que a gente tem. O que tu acha, o que tu diria, assim, uma mensagem, por exemplo, assim, para essas pessoas, para essas mulheres principalmente, que às vezes não se sentem o suficiente, acham que não fazem o suficiente?
O que tu diria para elas, assim, nesse sentido? Sim. Bom, primeiramente, eu acho que qualquer vazio pra gente preencher é só em Deus, né? Não importa o que a gente fazer, pode ser a mulher mais linda do mundo, pode ter todas as riquezas, tudo, né? Que nada vai preencher esse vazio. Então, com certeza, primeiramente, só em Deus, realmente, né? Com Ele, orando, se apegando em Deus, né? E servindo ele para poder realmente achar a sua identidade, né? Realmente se encontrar, saber que tu é filha, que tem um Deus que olha por ti, mesmo em momentos que não são tão agradáveis, mesmo em meio de dificuldades, né? Saber então que tu pode contar com ele, né? Não sei se foi isso ou... É, mais ou menos isso mesmo. O que a Adri falou é exatamente isso. Às vezes a gente... nossa, meu Deus, eu preciso arrumar meu cabelo, preciso isso, preciso daquilo, preciso emagrecer. E a gente nunca tá satisfeita com aquilo que a gente tá fazendo e a gente acha que não é o suficiente. Porque a gente olha pra colega do lado, pra amiga do lado, meu Deus, mas que beleza, nossa, mas ela é bonita, ela é isso, ela é aquilo, eu não sou assim. Cara, a gente tem um vazio tão grande dentro da gente que realmente é só Deus para preencher. É só tu olhando para Deus, é só tu entendendo aquilo que Deus pensa de ti, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, ou fazendo os devocionais, como aquele café com Deus Pai, as coisas assim. Que Deus vai falando contigo e tu vai entendendo quem tu é. Sim. Eu acho que isso é uma das coisas que mais pega na questão da beleza. Porque assim, eu já convivi com pessoas que têm medo de envelhecer. E, cara, todos nós, se a gente não morrer antes, a gente vai envelhecer. E eu prefiro envelhecer do que morrer antes. É verdade. Prefiro ficar bem velha. E, cara, a nossa beleza vai passar. Sim. Não, e outra coisa também. Eu acho que a gente tem, às vezes, mania, né? Assim, no geral, as pessoas de pensar, nossa, quando eu tiver tal coisa, eu vou fazer isso. Quando eu tiver, sabe? E a gente vai esperando, às vezes, né? Ai, quando eu emagrecer, quando eu tiver, sei lá, enfim, condições de ter isso, de ter aquilo, e às vezes a gente esquece de viver. Sabe? Então tá, é legal, eu acho que a gente tem que pensar, tem que estar sempre melhorando em todas as áreas da nossa vida, buscar conhecimento, enfim, mas não esquecer de viver o hoje. Né? Sim, eu quero ter tal coisa, eu quero, né, ter uma casa melhor, eu quero, sei lá, enfim, qual que seja o sonho da pessoa, ok, mas vive hoje. Até porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Exatamente. Como tu disse, daqui a pouco, né, tem pessoas que, pra não envelhecer, só se tu morrer antes, né? Então, assim, tu não sabe o dia de amanhã e daqui a pouco tu deixou de fazer, de viver, né, porque tu ficou esperando, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo. E isso é algo que também mexe com a nossa saúde mental. Sim, porque né, é a ansiedade, na verdade, né? Que é o mal do século, né? A gente fica ansioso pelo amanhã e acaba esquecendo de viver hoje. E agora tu falou uma coisa muito importante, Agri, que é a questão assim, tipo, as pessoas querem aquilo, anseiam por as coisas, ficam com essa ansiedade, esquecem de viver o hoje, porque assim, é muito importante a gente viver o hoje, porque a gente vai estar... Quando tu vive o hoje, tu vai fazer coisas para alcançar aquilo que tu almeja. Isso. Agora, quando tu fica só naquela ânsia, porque assim, a ansiedade tem tanto o processo de que ela te atrapalha, te atropela nas coisas, quanto a parte que ela te trava. Essa parte que a ansiedade nos trava é pouco falada, mas isso é para outro podcast, tá? Eu acho que pro da semana que vem. Mas só uma palhinha. A ansiedade, ela tem o poder de nos travar. Gente, eu sou uma pessoa que quando eu tô muito ansiosa, quando eu tô no meu alto pico de ansiedade, me trava. Cara, eu não consigo nem ler, eu não consigo pensar, eu não consigo fazer nada. Nada do que eu faria num dia normal. A gente tá sempre correndo, sempre com a agenda lotada. E mesmo eu correndo, todos os dias correndo, sempre tendo coisa pra fazer e agenda lotada, cara, eu me sinto bem assim, eu não me sinto ansiosa. Porque antes a gente só associava a ansiedade ao processo da pessoa. Tá ali, meu Deus, a pessoa não para isso e aquilo, mas não. Saibam vocês que a ansiedade tem o poder de nos travar. Eu, por exemplo, quando tenho picos de ansiedade muito alto, a ansiedade me trava e não consigo fazer nada. Sim, não, eu acredito, porque daí fica pensando muito, porque ser ansioso é tu pensar no futuro, na verdade, né? Mas não no futuro de fazer planos, né? Mas no futuro de ficar, ai meu Deus, aquilo vai chegar, não vai chegar, será que eu vou conseguir, eu não vou conseguir? Então, muitas vezes acaba vindo pensamentos, né? De coisas que não vai nem acontecer.
acontecer, né? Talvez nem aconteça, mas tu já tá ali pensando, enchendo. Então, eu acho que tudo também tem o ponto certo. Tem que pensar sim, claro, não dá pra viver também só hoje. Não, a gente tem que fazer planos. Sem pensar no amanhã. Eu acho que a vida é sobre isso, é sobre ter metas, sobre ter planos, é isso que nos move, né? Mas também na medida certa, de saber que também o amanhã a Deus pertence. Exatamente. Que tu pode fazer planos, né? Mas enfim, Exatamente. sabe, né? E uma coisa que eu gosto muito sobre isso é que lá em Eclesiastes fala, né? É um tempo para todas as coisas. Até Eclesiastes, né? Sim. Há um tempo para todas as coisas, gente. Então, tipo assim, se tu faz a tua parte, aquele tempo vai chegar. É muito certo isso. É verdade. Mas vamos retomar o nosso assunto aqui sobre estética. Deixar a ansiedade para outra hora. Adri, deixa eu te fazer uma pergunta assim, ó. Claro, se tu puder falar, né? Não cite nomes, por favor. Não cite quem é. Tá. Mas conta pra nós um atendimento que tu fez no teu consultório que te marcou. Tem algum assim que te marcou muito? Me marcou. Olha, eu não vou te mentir, tá? Assim, pensando em marcar, é que faz pouco tempo que eu iniciei, na verdade, na área, né? Foi esse ano, assim. Tem vários, assim, relatos que eu penso, assim, mas nada tão, nossa, tão forte, né? A única coisa que, no geral, eu vejo que realmente tem muitas pessoas que não se dão esse tempo, né? Que isso, de certa forma, me marca, mas que não se dão esse tempo, né? De tirar ali, de se cuidar, sabe? Pessoas que... Porque hoje em dia, enfim, né? Até na internet, tudo que é lugar ali, né? Ensina, a blogueira ensina que produto comprar, skincare, por mais que não vai ser pra tua pele, que só dá certo na pele dela, né? Mas enfim, mas eu vejo ainda que muitas pessoas têm isso, sabe? Ou até teve uma pessoa que eu não cheguei a atender ela, mas... que eu conheço, e a gente estava comentando sobre isso, e ela até me falou que ela disse que ela tinha algo assim como se fosse da família dela, até essa coisa que traz, né, a herança e tal, que a gente sabe, de que isso é muito caro, entende? Que seria caro, de estar se cuidando dela. Isso, ela ainda me falou que ela tinha que mudar essa mentalidade, né? De saber que, na verdade, né, não que seja caro, mas que é um cuidado que ela vai ter com ela, né? Algo nesse sentido, entende? Então, eu acho que tem essa trava ainda também na mente das pessoas, da questão de achar que a estética é algo fútil. Sim, né? Exatamente. Então, isso tem muito, sabe? De pessoas que pensam, ai meu Deus, enfim, né? Com tanta coisa que precisa no mundo, Exatamente. né? E eu entendo também, de certa forma, né? Tem tanta gente que não tem o que comer, a gente tá pensando em estética, enfim, tá. Mas é algo relacionado à saúde mental, à autoestima da pessoa se sentir bem, porque principalmente a mulher, como a gente comentou, se a mulher está com uma baixa autoestima, não está se sentindo bem, se sentindo bonita, entende? O que ela vai pensar, né? Pode ter pensamentos ruins, né? Pode não, mas vai ter pensamentos ruins sobre si mesmo, Sim. né? E, Adri, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Essa é aqui, ó. Anotem essas coisas, porque, né, se ela quiser agora, ela vai dar umas dicas pra gente. Assim, ó, Adri, fala pra nós, assim, umas rotinas simples de autocuidado, como escolher os procedimentos de forma consciente, como sempre. E quando a nossa autoestima tá abalada, onde a gente pode buscar apoio? Assim, faz um resumão sobre isso pra gente primeiro, com as rotinas. Anotem. Primeiro, assim, ó, bem simples assim pro dia a dia. Tá, então, assim, a gente sempre fala o tripé do skincare, né? O básico, gente, o básico mesmo, assim, é a limpeza, né, com sabonete, hidratação e protetor solar, tá? Isso é o básico, entende? Isso também é algo que eu sempre cuido, porque quando a pessoa vem, principalmente a primeira vez, a gente conversa, enfim, né, eu dou anamnese pra ver como é que é o tipo da pele da pessoa, tudo mais, e vejo o que ela já utiliza também, pra ver, de repente isso aqui dá pra manter, sabe? Não é uma coisa assim que a gente faz, meu Deus, eu vou dar um monte de coisa pra usar, joga tudo isso fora, tem que ser esse, tem que ser caro, tem que não, né? Eu acho que tem para todos os bolsos, né? E quer investir pouco, tem produtos mais baratos que funcionam muito bem. É aquela coisa, o básico bem feito funciona muito bem, tá? Então, fazendo isso, limpando, né, os sabonetes adequados, claro, nessa pele oleosa, se for mais seca, né, o hidratante e protetor solar sempre inverno e verão, isso já é o básico. A pele já vai assim, ó, sabe, de 1 a 1000, né, e em pouco tempo.
E, claro, daí depois vai ter tratamentos também, né? Essa pele tem acne, essa pele tem uma mancha, um melasma, essa pele precisa, assim, de ativos para rejuvenescimento, enfim, né? Daí existem tratamentos, ácidos que podem ser colocados. Mas, assim, no primeiro momento, eu nunca dou essa rotina completa se a pessoa não usa, tá? E vou te dizer que a maioria das pessoas que eu tenho atendido realmente não tem essa rotina não tem a rotina, o hábito, assim, de usar, tá? Então, assim, eu vou dizer que foi minha irmã, pra ter noção, quando eu fui, né, conversar ali com ela e tal, né, já fiz algumas coisas também nela, ela usava o sabonete do corpo no rosto, em barra, o dobro, entendeu? E porque ela viu na propaganda que aparece eles usando, e daí, entende? Eu fiquei, nossa, mas quantas pessoas não fazem isso que nem ela, né? Na propaganda aparece, né? Sim. E daí um monte de coisa, e às vezes a pele tá ali, tá feia, tá ressecada, e você não sabe por quê, né? Verdade. Então, assim, existem muitos produtos hoje em dia no mercado, com vários preços, né? Enfim. E não é por secar também que vai ser bom, né? Sim. Mas eu acho que essa rotina é a mais básica. E sobre os tratamentos ali, eu faço esses mais básicos, tá? Tem alguma coisa corporal também. Fala pro pessoal o que tu faz, tá? De tratamentos. Vamos ver se eu vou lembrar. Pra eles poderem saber, tá? Ver se eu vou lembrar, né? Bom, facial, então, limpeza de pele, que é o básico, né? Com extração também. Deixa eu ver, microagulhamento. Microagulhamento daí dá pra fazer facial com ativos que a pessoa, né, já precisa, sendo para rejuvenescimento, para acne ou para manchas, né? Dá para fazer também nas estrias, para amenizar estrias, principalmente as vermelhas, que são as novas, né? Tratamento capilar também faço, tá? Deixa eu ver o que mais. Peelings suaves, que eles não descamam a pele, sabe? É tranquilo, seguro para todos os tipos de pele, até a pele mais sensível também. Botox eu faço também. É o único, assim, mais, né, digamos... Ele faz parte da harmonização, né? Sim. Mas não é preenchimento, enfim, né? É o Botox. Skin Buster também, que ele é bem interessante para rejuvenescimento, né? São esses tratamentos, assim, que são mais básicos, tá? Que a pessoa tem que fazer, assim, para manter uma pele bonita, como a gente conversou antes, fazer mais sessões, né? Não uma vez também, né? Mas na primeira consulta a gente sempre conversa muito, eu dou ali uma rotina de skincare, então, né? Como eu comentei, adequada para a pessoa começar. Depois tá fazendo certinho todo dia. Então vamos acrescentar mais um produtinho, né? E assim vai. Algo que cabe dentro da rotina da pessoa. Isso. Nada daquela coisa, né? Não falando de todos os dermatos, mas que geralmente as pessoas falam, e eu também já me aconteceu, de ir lá na dermato, sair com uma lista enorme, com coisas caríssimas, né? E por fim, eu sei, porque eu não comprei. Então a gente comprou uma coisa só que julga pro mais principal e por fim não usa o resto. Meu Deus! Então eu acho que não adianta, né? Realmente tem que ser algo que cabe dentro da nossa rotina e principalmente dentro do nosso bolso. Sim. Ô, Adri, eu tô aqui falando pra ela, tô enrolando ela, porque... Adri, eu vou fazer só mais uma pergunta, Mas agora, aqui na minha cabecinha, fora da pauta, já surgiu várias perguntas. E eu vou fazer uma que eu tenho certeza que vocês também, principalmente quem mora em Três Coroas e Igrejinha, também vai querer saber. Meu Deus. Me surgiu agora. Eu acho que ela vai saber me responder. Eu vou saber responder. Eu acho que sim. Ô, Adri, é sobre produtos de skincare. Temos as lojas dos chinesinhos, dos coreanos, né? Algumas lojas, tanto em Três Coroas quanto em Igrejinha. E lá tem muitos produtos de skincare. O que tu me diria sobre esses produtos de skincare? Realmente os sérums são sérums? Eles funcionam, não funcionam? As maquiagens, como é que são? Os sabonetes, eu já usei, eu sei que são bons. As máscaras faciais, o que tu me diz disso? Assim, eu não tenho como te dar uma resposta pronta. Digamos que isso que tu tá falando é como se fosse uma marca. É a mesma coisa que se tu me perguntasse, os produtos de tal marca são bons.
Não tem como dizer que sim e não. Eu acho que todas as marcas têm produtos bons e têm produtos ruins, né? E então, na verdade, a gente, né, que é da área da estética, a gente vai ter mais os ativos, né, de cada produto. Então, por isso que vai depender. E com certeza não vou te dizer que vai ter ruins, tá? Até porque hoje em dia tenho visto assim, eu não usei ainda, tá? Não vou mentir, mas tem um vasto mercado coreano, enfim, né? Pra gente que gosta de um dorama, né? Mas realmente a pele deles é maravilhosa, né? Não sei se eles fazem mais algumas coisas. Nunca vi um assim tão, né? De perto, né? Mas a pele deles é perfeita. Você nunca sabe se a pessoa tem 20, 30, 40, que é igual, né? Então, realmente, eu até faço um peeling coreano, tá? Fica a dica. Pele de porcelana, bem bonita. Mas assim, não tem como dizer que não. E eu sei que eles têm produtos muito bons. Mas na verdade eu teria que ver pelos ativos, que eu nem sei se eles têm uns. Eu acho que tem uns que eles até colocam umas etiquetas em português, mas eu não sei se tem todos, né? Tem porque eu compro. Não, vai ter os bons e vai ter os ruins, mas isso como qualquer marca, tá? Até uma marca de dermocosméticos, sei lá, Cara, La Roche, por exemplo, entendeu? Tem produtos deles que não são bons, que o mais barato é melhor, né? Mas tem uns que são ótimos, entendeu? Então, na verdade, não dá pra ir por marca, mas sim pelo produto e pelo ativo que ele oferece, né? Sim. Então, por isso que quando eu falo ali com a pessoa, tipo, tem produtos ali da Garnier, por exemplo, tem o hidratante da Garnier que eu uso, que é baratinho, mas ele é muito bom, ele entrega um bom resultado, entende? Então, vai depender muito, e claro, da queixa da pessoa, do que ela tem, do que ela precisa, né? Sim. Adri, deixa eu te fazer mais uma pergunta, assim, ó. Eu tô aqui, ó. Deixa eu te fazer só mais uma pergunta. Gente, eu vou encher ela de pergunta daqui a pouco. E nós vamos ficar com 2 horas de podcast aqui. Não, mas olha só. As máscaras, então, que a gente comprar ali, realmente pode dar certo na nossa pele. Só que o que eu quero te perguntar? É que eu vi ali que tem aquelas máscaras, não só nas lojinhas, mas a máscara que tira cravo. Realmente tira ou não tira? Porque assim, eu já usei, nunca tira. Não, essas máscaras não. Cravo, eu sei que eu já comprei aquelas máscaras pretas, né? Eu lembro que uns anos atrás. Não, na verdade, essas coisas assim não tira. Tem coisa que não adianta, sabe? Que é muita propaganda, né? É que nem essas argilas, tem argila pra tu, né? De várias, a verde, a rosa, enfim. Não é que elas são ruins, entende? Mas não é algo porque tu colocou, ela seca, né? Ela nem penetra, é só na hora instantânea, que às vezes tira uma oleosidade, coisa assim, mas ela não funciona assim, né? Mesmo. Então, na verdade. Não, essas não funcionam. Tem que ser aí na hora da extração. Hoje até, inclusive, eu acho que eu falei antes ali nas minhas vezes sobre os filamentos sebáceos, que é parecido com cravinhos, né? Mas enfim, é coisa que tu tira na extração. E alguns produtinhos, assim, mais específicos, tu até consegue amenizar em casa, né? Mas essas máscaras, não. Olha, que aperta ou não aperta espinha? Tira a espinha ou não tira? E aí? Na verdade, não. Não, por que não? Eu sei que é difícil porque pode ficar marcado, né? E geralmente, assim, é raro ainda quando vai numa espremida só, né? Geralmente a gente fica ali cutucando ou não sai tudo, né? Daí já pega ali e principalmente às vezes com a mão suja, é difícil a gente lembrar. Eu vou lá lavar minha mão e gente, dá pra daí ali, né? Então tá ali às vezes com a unha, que é super suja, né? Então pode ficar marcado, né? Ainda mais assim, dependendo da pele da pessoa, pode sim ficar aqueles furinhos ali, sabe? E ali sim, daí é muito mais difícil pra tratar, pra tirar essas marcas de espinha. Que nem eu tô com uma aqui, ó, bem grande. Tu tá ali com uma espinha, mas quando fica aquele buraquinho pra dentro, que fica uma cicatriz mesmo, tem pessoas que têm, às vezes, o rosto todo, né? Então, assim, tem tratamentos que dá pra fazer pra tirar, pra amenizar, sabe? Mas tirar totalmente depois que fica, é difícil. Então, tentar não espremer, né? Tentar não espremer. Adri, e a relação, assim, da questão das espinhas, é muito mais por um produto que a gente usa, ou por questão da nossa alimentação, da questão da água? Tu tem um certo parâmetro sobre isso? Tipo, eu tenho mais espinha porque eu me alimento mal, ou eu tenho mais espinha porque eu uso determinado produto no rosto, ou também não uso nada?
Ah, eu acho que isso também não tem, assim, um motivo específico, sabe? Eu acho que varia muito, assim. Tanto porque tu pode ver, né? Pode lembrar, talvez quando né, a gente era mais nova, adolescente, por exemplo. Sempre tinha pessoas que simplesmente não tinham espinhas. Todo mundo comia mal, né? Sim. Relativamente Eu mal. tinha espinha quando era Né? adolescente. Pois Agora- é, e eu tinha um monte, entende? exato. Só que vai tinha gente que tinha bem mais, Sim. mas eu tive bastante espinha, né? Mas era uma coisa assim, a minha família toda, meus irmãos todos, né, que vem também parte da genética, né? Todos eles tiveram muita espinha. E eu tive muita espinha também, né? Daí agora, depois a espinha acne adulta, que a gente chama da mulher adulta, né? Então, daí sim, geralmente, hormonal toda espinha porque é dos hormônios, né? Sim. Mas assim, daí a gente tem essa coisa, às vezes tem um alimento, tá na TPM, né? Tem algumas coisas, claro, comeu muito chocolate, né? Daí tem alguns outros fatores Que nem o influenciam. tomate. Essa semana eu comentei Sim. contigo que comentei com a nutricionista também, ela disse que era uma alergia ao tomate. Mas é que quando eu como tomate me dava muita espinha. Sim. É um alimento que eu não posso comer. E antes era só o tomate normal que me dava espinha, agora até o cereja que tive que tirar da alimentação, porque é instantâneo. Eu como tomate e já me dá espinha. Sim, eu já vi algumas pessoas relatarem, até comentei ali contigo, né? Não sei se realmente é uma alergia, mas sim, dá ali uma reação, né? É muito instantânea, sim. Então, agora sim a gente vai finalizar. Se deixar, acho que a gente vira a noite, né? Mas agora sim a gente vai finalizar. Adri, aqui o nosso, né? Falamos sobre tudo, mas a mensagem final, assim, deixa uma mensagem para os teus futuros clientes e o público que vai assistir a gente sobre acolhimento. O que tu diria para essa pessoa? Pensa em uma pessoa que não tá se sentindo bem hoje. Fala pra ela, o que tu diria? Uma mensagem assim que eu vou te dizer do coração de Deus, realmente. Tá. Sim, então, gente. Acho que pra todo mundo, né? Mas como a gente tava falando, assim, geralmente essa questão da estética pega muito, principalmente mulheres, né? Mas seja homem também, porque homem pode fazer tratamento capilar ali, enfim, teste de pele, né? Botox também, né? Pode fazer tudo, na verdade. Então, assim, eu acho que tu tem que se olhar no espelho e se sentir bem. Acho que perfeito a gente nunca vai ser, né? Nunca é, né? Mas sabe, de se sentir bem, de se sentir ter uma autoestima, né? Se sentir, tá legal, tô bonito, né? Tô bonita, enfim, né? E se não se sentir, tentar buscar da onde que vem isso, qual é a raiz, né? Que tá trazendo isso, sabe? E tentar solucionar, porque não é apenas, claro, fazendo ali uma limpeza de pele ou alguma coisa que eu sei, né, que a pessoa vai ficar, nossa, super bem, vai esquecer de tudo, né? Mas é um começo, entende? Sim. Eu acho que é um começo, em tu ir lá e se arrumar, sabe aquela coisa de confundir o inimigo? Não tá se sentindo bem, então vou lá, vou confundir o inimigo, vou me arrumar, vou mostrar que, né, que eu tô bem. É sobre isso, porque eu acho que quanto mais a gente se entrega, né? Já não tá bem, daí tu se entrega ali, daí fica pior, entende? Daí realmente não vou sair de casa, não vou fazer isso, não vou me arrumar, não vou, né? Então parece que fica pior, né? Sim. Então, assim, eu acho que é isso, né? E a autoestima é muito importante, né? Para todo mundo, né? Tu se sentir bem, se sentir bonito, né? Não feito, não no padrão que tem o mundo hoje em dia, né? Porque na real não existe padrão, né? Eu acho que cada beleza é única, né? Exatamente. Cada um é lindo, né? Porque cada um é único, não tem como se comparar uma pessoa. Ainda mais no Brasil, que temos uma diversidade cultural gigantesca. Sim, então todas as pessoas, né, são lindas, mas de se sentir bem consigo mesma, sabe? E se algo não tá legal, então tentar buscar, né, o que é essa raiz, o que tá acontecendo, do que é, porque relacionado à saúde mental, né? Sim. Que hoje em dia eu sei que também é algo muito preocupante, é algo muito importante também, né? Que a gente tem que estar atento não só ao nosso corpo, né? Porque, enfim, nós somos corpo, alma e espírito, né? Sim. Então, a gente tem que estar cuidando. E isso volta também para a área da estética, do nosso corpo, da gente estar se cuidando, estar se alimentando bem, tá fazendo exercício, tá cuidando da pele. Então, acho que isso faz parte, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus é lindo, né? Então a gente tem que ser lindo também. E, gente, isso que a Adri falou é muito verdade, assim. Fazer um comentário com vocês, que é muito pessoal meu, mas eu quero dividir isso com vocês, porque eu sei que alguém que vai estar escutando isso aqui talvez vai se identificar. Gente, eu sou uma mulher que eu tenho autoestima muito baixa. Não tem mais tanto assim. Mas eu tinha autoestima muito baixa.
E não importava o tanto que eu me cuidava, o tanto que eu isso, o tanto que eu aquilo. Eu nunca aceitava o elogio de uma pessoa que me dizia, você tá bonita hoje. Tá bonita, não sei o quê. Eu nunca conseguia aceitar, eu nunca levava aquilo como verdade. Mas porque na minha cabeça só tinha pensamentos ruins a meu respeito. Então, uma vez eu tava orando, assim, e lendo, assim, e eu senti nitidamente esse Espírito Santo dizendo, cara, faz uns post-it e cola na tua parede e declara aquilo todos os dias pra ti. Eu fiz isso durante meses. Sério, eu chego a me arrepiar, porque é muito verdade. Eu escrevi nos post-it assim, eu sou linda, eu sou especial, eu sou filha, eu sou amada, eu sou corajosa. Eu escrevi vários adjetivos bons, para sempre que eu tivesse um pensamento ruim, e para todos os dias, eu olhar aquilo ali e declarava para mim em voz alta. Cara, isso mudou a minha cabeça de uma maneira assim que não tem ideia. Ainda a gente sempre tem os picos, né? Principalmente quando a gente tá na TPM, a gente não se sente tão bem. Mas o que eu fiz aquela vez, direcionada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, mudou completamente muita coisa dentro de mim. Sim. Sério. Então, até porque tu estava declarando algo bom, porque cada vez que a gente fala algo mal, por mais que tu não pense, né? Exato. Tu tá declarando aquilo sobre a tua vida, sobre a vida das pessoas que estão próximas a ti, né? Exatamente. E tem pra encerrar agora de verdade, eu quero deixar esse versículo com vocês. Eu não sei onde é que tá, mas vocês podem procurar aí. Que é assim, eu acho que fala em Provérbios, tá? Que diz assim como se imagina em seu coração ou em sua mente, assim você é. Então, eu vou te deixar só essa pergunta, ó. Como você tem se imaginado? Como? Se você não pensa sobre isso, pare e pense a respeito disso. Sai um pouquinho do automático e pensa a respeito disso. Como você tem se imaginado? É dessa maneira que você é. Então é isso, gente. Quero terminar esse podcast aqui agora. Realmente a gente vai terminar. Quero te agradecer muito por esse tempo. Foi um tempo muito enriquecedor. Eu espero que as pessoas possam desfrutar dessa nossa comunhão, desse nosso tempo, sentir realmente a presença de Deus, porque é assim que eu sinto aqui. E também vir a conhecer o teu consultório, que é na cidade de Igrejinha, né? Isso. Depois eu vou deixar na descrição, eu vou deixar o link do Instagram da Adri, também vou deixar o @ para vocês conhecerem, chamem ela, conversem com ela, porque é uma pessoa muito legal e vocês vão gostar. Obrigada. Obrigada. Tá, abraço. Valeu, gente. Até a próxima.